Olá, seja bem-vindo a mais este episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi a 4 de julho de 1776, fez agora precisamente 250 anos, que as 13 colónias americanas do Reino Unido declararam a sua independência e cortaram os laços com o Império Britânico. É um dia absolutamente histórico, não só pelo alcance político dessa decisão, que lançou as bases para os futuros Estados Unidos da América, mas também porque o texto da Declaração da Independência Americana se tornou um farol para todos os regimes democráticos que nasceram a partir daí. Eu cito as extraordinárias palavras escritas por Thomas Jefferson, que depois foram trabalhadas pelas incríveis cabeças de John Adams e Benjamin Franklin. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. 250 anos após esse dia, todos nós somos hoje um bocadinho americanos, não é? Independentemente do amor que tivemos pelos Estados Unidos. Seja para amá-lo, seja para odiá-lo, os Estados Unidos tornaram-se na potência dominante no mundo em relação à qual todos nos posicionamos, quer em termos políticos, quer em termos culturais. E por isso nós decidimos fazer uma coisa que até hoje nunca fizemos no E o Resto é História, e que esperamos que os nossos ouvintes gostem. Nós vamos dedicar 4 programas à independência americana para explicar de forma tão completa quanto possível a história do nascimento dos Estados Unidos da América. Portanto, nós vamos falar da Declaração da Independência e do corte das colónias com a Inglaterra, vamos falar da Guerra da Revolução, vamos falar da escrita de uma nova e revolucionária Constituição. Nós vamos falar de tudo isso, mas apenas nos episódios 2, 3 e 4. Hoje começaremos pelo princípio. A chegada das primeiras famílias europeias, vindas do Reino Unido, ao continente americano, no princípio do século XVII. Rui, começa lá por me explicar isto. Os primeiros colonos ingleses fundaram Jamestown, na Virgínia, em 1607, e o mítico barco Mayflower atracou em Cape Cod, no Massachusetts, em 1620. Ora, isso é mais de 100 anos após os espanhóis terem começado a explorar a América do Norte. Como é que os ingleses conseguiram instalar-se lá? Ou, se preferires, porque é que os espanhóis não se instalaram lá primeiro que os ingleses? Chegaram muito antes. Bem, isso é uma pergunta que provavelmente os espanhóis se fazem agora, na altura não se faziam. Vamos perceber o que é que caracteriza a conquista das Américas pelos europeus a partir do princípio do século XVI. A conquista das Américas é a segunda tentativa de projeção externa das populações cristãs da Europa Ocidental. A primeira foram as cruzadas dos séculos XI e XIII para o Médio Oriente, para a chamada Terra Santa. Mas a conquista das Américas é muito diferente das cruzadas. Na conquista das Américas não há grandes expedições militares, não há expedições comandadas por reis, nem por grandes aristocratas, como tinha havido nas cruzadas medievais para o Médio Oriente. É verdade que o rei de Castela, e isto eram conquistas, nós falamos da Espanha, mas isto eram conquistas da coroa de Castela, a coroa de Castela manteve a jurisdição sobre a empresa, isto é, enviava delegados e a partir de certa altura começou a constituir autoridades em nome do rei nas Américas, mas basicamente a conquista das Américas no princípio do século XVI, portanto as Américas descobertas por Cristóvão Colombo em 1492, começam a ser conquistadas, ocupadas por europeus a partir do princípio do século XVI. Esta conquista das Américas é uma espécie de uma empresa quase privada, de fidalgos de segunda linha, isto é, fidalgos pobres ou filhos segundos de famílias fidalgas, mercadores, missionários cristãos, missionários católicos, no caso de Castela. Por exemplo, sabemos como foi a conquista do México, como foi a conquista do Peru nas primeiras décadas do século XVI. A conquista do México é o empreendimento de Hernán Cortés, uma espécie de empresa privada, e a conquista do Peru é de Francisco Pizarro, também. São empresas quase privadas. Quem é que são estes conquistadores? Estes conquistadores são guerreiros profissionais, mas que se comportam um bocadinho como empresários
para estas conquistas. Portanto, o que é que eles fazem? Tentam arranjar financiamento, depois, quando chegam ao local, tentam estabelecer alianças com tribos locais para lhes permitirem vencer forças mais fortes. Ora bem, quando nós percebemos que esta é a base da conquista, percebemos que é muito mais fácil arranjar empresas destas, isto é, convencer gente a dar dinheiro, convencer gente a juntar-se à expedição para combater, quando há objetivos que são notoriamente rendosos. Isto é, quando é óbvio que vai haver qualquer coisa que vale a pena arriscar a vida, arriscar dinheiro, arriscar o tempo também, para ir lá. Como são os grandes impérios que os castelhanos encontraram na América Central e depois na América do Sul, o Império Azteca na América Central, o Império Inca no Sul. Viram imediatamente as grandes construções de pedra, a riqueza em minerais, ouro e prata. Portanto, era óbvio que havia ali imensa coisa que valia a pena fazer uma empresa arriscada, juntar-se uma série de militares, arranjarem alguém que lhes pague para arranjarem os barcos, irem até lá e tentar a conquistar. Ora bem, isto que é óbvio para a América Central, no caso do México, e para a América do Sul, no caso do Peru, não é nada óbvio no caso da América do Norte. Por não haver grandes civilizações. A América do Norte também é reivindicada pela Coroa de Castela, tal como o resto, é tudo deles. Mas os espanhóis que começaram a explorar as costas do leste, da América do Norte e depois do oeste, não encontraram traços de grandes impérios. Aparentemente houve grandes impérios lá, mas já tinham acabado no século XVI, quando os europeus chegaram. Isto é, só os arqueólogos, enfim, séculos depois, é que descobriram os traços dessas grandes construções que faziam lembrar as construções astecas e dos incas, mas já não existiam quando os europeus lá chegaram. E, portanto, a lógica era, não há império, também não há riquezas. Não há riqueza, isto é, que eles descobrem tribos que lhes parecem muito primitivas pela tecnologia, muito pobres, pouco numerosas, enfim, às vezes ouvem falar de ouro e de prata, mas nunca conseguem encontrar. De facto, aquelas terras estavam cheias de ouro e de prata, mas eles não conseguem encontrar na altura. Portanto, os espanhóis, na prática, o interesse concentra-se todo no México e no Peru. Também por uma outra razão. Os conquistadores espanhóis não são colonos, isto é, não estão inicialmente a pensar estabelecer-se lá, estão a pensar conquistar. Mas depois acabam por se estabelecer. Mas acabam por se estabelecer como? Acabam por se estabelecer sobretudo como uma aristocracia militar. Aquilo que eles fazem é substituir os aristocratas incas e astecas e porem aquelas populações a trabalhar para eles através do sistema de encomendas, que é uma espécie de... Enfim, torna estes conquistadores uma espécie de senhores feudais, com uma série de indígenas em determinado território que têm de lhes pagar por continuarem as suas culturas e a sua habitação. Ora bem, isso torna-se difícil, aliás, na América Central e no Sul, quando as populações indígenas começam a morrer com as doenças, e torna-se ainda mais complicado na América do Norte por causa da proibição do Papa da escravização dos índios. E, portanto, e também não há tanta população, portanto, o interesse... Isto é, não é possível fazer lá um sistema de encomendas também na América do Norte. Portanto, nem essa outra atração existe lá. É verdade. E também não tens um clima tropical, não é? Que permitia também o desenvolvimento. Havia no sul, quer dizer, no sul dos Estados Unidos, e aliás depois os americanos, os colonos ingleses vão fazer isso. Mas isso não ocorre inicialmente aos espanhóis. Os espanhóis estão mesmo perante aqueles grandes impérios, Azteca e Inca, eles estão interessados em conquistar aquilo, em dominar aquilo. Portanto, também não têm, digamos, logo a criatividade, digamos, dos portugueses no Brasil. Os portugueses no Brasil também vão encontrar uma situação parecida com a da América do Norte, tribos, não há traços de grandes civilizações. O que é que eles fazem? Os portugueses no Brasil vão transplantar as plantações de açúcar que já tinham desenvolvido nas ilhas do Atlântico, sobretudo na Madeira e em São Tomé, vão transplantá-las para o Nordeste brasileiro e vão começar aí, enfim, têm ali condições também para produzir açúcar, vão depois levar para lá escravos trazidos
África, e vão desenvolver ali a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Os outros europeus depois vão imitar esta iniciativa portuguesa, mas vão imitá-los onde as condições parecem melhores, que é nas Caraíbas, e sobretudo nas ilhas das Caraíbas. É aí que se vão desenvolver a indústria açucareira. Portanto, a América do Norte... tornam super prósperos, não é? A América do Norte, século XVI, princípio do século XVII, está fora deste mundo do açúcar, dos impérios, das conquistas de impérios. Portanto, mas não estava a passar nada na América do Norte? Estava, quer dizer, a partir do México, sobretudo, há exploradores, há missionários, espanhóis que chegam a entrar no Texas, chegam à Califórnia, chegam à Flórida, a Califórnia na costa oeste, a Flórida na costa leste. A mais famosa expedição é de um senhor chamado Francisco Vázquez de Coronado, entre 1540 e 1542. Ele vai à procura das 7 cidades do ouro, portanto, ouviu falar disso. Alguns índios, os índios a partir de determinada altura começam a perceber os europeus e, portanto, quando os europeus chegam a uma determinado local, os índios, para se verem livres deles, dizem, bem, aqui não há nada, mas ali mais adiante. muito mais adiante há uma quantidade de cidades cheias de ouro, etc. Vocês vão para lá e eles lá passam para lá. Portanto, esta expedição do Vázquez de Coronado chega ao Kansas, no centro dos atuais Estados Unidos, mas quer dizer, mais uma vez não encontra nada de entusiasmante. Quer dizer, as aldeias não têm nada a ver com o México e com o Peru, tudo parece primitivo, parece pobre e, portanto, não... São sobretudo os missionários católicos, os missionários das ordens franciscanas, da franciscana e jesuíta, são esses, sobretudo, quem começa a frequentar mais, a partir do México espanhol, aquilo que hoje são o sul dos Estados Unidos, isto é, a Califórnia, o New Mexico, o Arizona, o Texas. Portanto, vão estabelecendo missões. No século XVIII, na Califórnia, há 21 missões espanholas. São hoje os mais antigos edifícios europeus da América do Norte. São estas igrejas e, enfim, depois os palácios, um ou outro palácio que foram também construídos. Entretanto, quando se estabelecem as missões, depois os espanhóis acabam por, as autoridades espanholas do chamada Nova Espanha, que é o México, acabam por estabelecer uns fortes para apoiar as missões, etc. Mas quer dizer, tudo isto é uma rede muito tenue e que não se nota muito na imensa vastidão que é a parte mais meridional da América do Norte. Agora, tem impacto, curiosamente, tem um impacto grande nos futuros Estados Unidos, porque são, de facto, os espanhóis que introduzem o cavalo, introduzem o gado bovino europeu também, aqui neste sul dos Estados Unidos, e desenvolvem a cultura dos vaqueros, cuja tradução em inglês é cowboys, que é uma cultura espanhola, não é uma cultura americana. É uma os vaqueiros vieram antes dos cowboys. E os cowboys é uma tradução dos vaqueiros, quer dizer, portanto, é a cultura do rancho, do rodeo, quer dizer, tudo isso, a maneira de vestir, etc., tudo isso é espanhol, quer dizer, são os espanhóis, portanto, não tem origem americana, portanto, o oeste americano é uma invenção espanhola, de facto, original, e são também os espanhóis que fazem uma coisa também extraordinariamente importante na América do Norte, são sobretudo eles espalham a cultura do milho, que vem da América Central e da América do Sul, mas são os espanhóis e é adotada pelos índios e depois pelos colonos ingleses também, e dá uma grande explosão de produção de cereais na América do Norte, e são os espanhóis também que levam. Portanto, na costa leste, os fortes espanhóis vão até aos atuais Estados americanos das Carolinas, mas o principal centro espanhol é o da Flórida. É aí que os espanhóis estão. E os espanhóis estão aí já a partir de meados do século XVI, sobretudo para vigiar a costa. Isto é, estão a tentar vigiar a costa e impedir os ingleses, franceses de começarem a estabelecer lá. O que é uma coisa extremamente difícil. Os portugueses no Brasil também têm grandes dificuldades em impedir holandeses e franceses de começarem a explorar e a instalar-se. É óbvio que franceses e ingleses e holandeses
ouvem falar das riquezas que os espanhóis e os portugueses, e sobretudo os espanhóis, estão a tirar das Américas, mas inicialmente pensam, bem, a melhor maneira de aproveitar essas riquezas é basicamente atacar as frotas espanholas. É roubá-las. E é isso que eles fazem. Portanto, franceses e ingleses estabelecem uma pirataria no Atlântico e, por exemplo, uma das maiores cargas de tesouro enviadas por Cortés a partir do México em 1522 é capturada pelos franceses no Atlântico, por os piratas franceses. Piratas que têm cartas de corso, isto é, são apoiados oficialmente pelos governos que estão às vezes em choque, em conflito com os governos espanhóis. Outra coisa que fazem a partir de determinada altura os franceses e ingleses é começar a tentar, e os holandeses é começar a tentar se estabelecer em zonas um bocado mais afastadas das zonas onde estão os espanhóis, no caso da América do Norte. E aí tem a vida facilitada a partir de 1588, com a destruição da Armada Invencível, com que Filipe II tentou conquistar a Inglaterra. A Armada Invencível basicamente reúne as grandes forças navais de Portugal e de Castela, e quando essas forças navais são destruídas, é muito mais fácil para ingleses, franceses, holandeses irem mais seguros, mais à vontade para as Américas do que antes, sabendo que os meios que Castela tem, os meios navais que Castela tem para impedir essas viagens estão diminuídos. Certo. Bom, nós ficamos aqui para esta primeira parte. Voltamos já a seguir. Até já. Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós vamos dedicar 4 programas, 4 à independência americana. Faz 250 anos, enfim, não é todos os anos. É um momento muito importante da história mundial mesmo. E nós estávamos a falar da chegada dos ingleses, mas por enquanto os ingleses ainda não chegaram. Estamos nos espanhóis. Está quase. O Mayflower está a vir lá ao fundo. E agora vamos falar dos franceses. Porque os franceses chegaram antes. Okay. Os franceses também chegaram espanhóis, franceses. Toda a gente chegou antes dos ingleses, basicamente. E os vikings também. Sim, também chegaram. Provavelmente, embora... Sim, é provável. Hoje em dia é muito aceita essa tese. Bem, mas antes disso vamos falar dos franceses. Os franceses são, depois dos espanhóis, aqueles que se vão tentar estabelecer na América do Norte com mais sucesso. Eles interessam-se sobretudo, tal como aliás os outros ingleses, portugueses e holandeses, no caso da América do Norte, interessam-se sobretudo pela parte mais norte da América do Norte, isto é, pelo Canadá, por causa das pescas, por causa das pescarias, Labrador e Terra Nova. No Canadá, portanto, os franceses vão interessados também pelas pescas e depois interessam-se por uma outra coisa. Interessam-se pelo comércio de peles, sobretudo peles de castor. Que não são eles exatamente que caçam, mas compram aos índios, quer dizer, começam a comprar aos índios. E os mercadores, estes negociantes franceses que se interessam pelo comércio das peles, enfim, começam a entrar no território do Canadá, sobretudo ao longo do rio São Lourenço, para ir à procura de fontes de peles, isto é, de tribos de índias que lhes vendem peles. E começam-se a interessar também por explorar o Canadá. Começam-se a interessar por explorar o Canadá, não só por, enfim, a ver o que é que há lá, mas também por um horizonte, uma lenda que se tinha criado na Europa e que se tinha falado muito, que era que havia uma passagem para o Pacífico no norte da América. E, portanto, essa passagem, isto é, que era possível chegar ao Pacífico, à China, ao Japão, à Índia, através do norte. E, por exemplo, o rei de França, Francisco I, nos anos 20, 30 do século XVI, interessa-se muito por essa teoria, ou alguém lhe vende essa teoria e ele diz, sim senhora, então vão lá ver se é mesmo assim. E há um explorador francês que é muito conhecido, ou fica muito famoso, que é Jacques Cartier, que entre 1534 e 1542 explora o Canadá. É ele, aliás, arranja o nome de Canadá. Canadá é um termo índio, quer dizer grande aldeia. Portanto, ele dá Canadá, o nome de Canadá ao Canadá. Portanto, ele tem o apoio do rei de França, mas mais uma vez é uma decepção. Isto é, tal como o Coronado, o do Bascas Coronado, o Cartier também é uma decepção. Portanto, eles não encontram nenhum Eldorado, quer dizer, não há grandes riquezas. Também não há nenhuma passagem. Isto é, porque eles, reparem, aquela zona do Canadá é tudo lagos, rios, e portanto, aparentemente pode parecer
que, Que dá para passar. que dá para passar, mas não, descobrem que aquilo são lagos e são rios, mas que não dão passagem para o Pacífico. Agora, o comércio das peles torna-se de facto extraordinariamente importante, sobretudo no século XVII. E no princípio desse século, o século XVII, os franceses fundam Quebec, a cidade do Quebec, que em 1663 fica sob a autoridade do rei, e portanto fica com o domínio francês, este domínio francês não é de colonos, quer dizer, não é propriamente colonos, embora comecem a acumular-se franceses lá, são uns milhares, mas é sobretudo de alianças com as tribos índias, e na influência dos missionários católicos e dos comerciantes, portanto, dos comerciantes de peles e dos missionários católicos. Os missionários católicos começam a contactar as tribos índias, a converter muitos índios e a estabelecer-se lá. Claro que há sempre a ideia de vamos explorar, vamos ver o que é que há mais. Em 1679 há um outro explorador francês muito conhecido, que é La Salle, o senhor de La Salle, que vai explorar, ele vai fazer uma viagem incrível. Portanto, a partir do Canadá, ele consegue encontrar o rio Mississippi e ao longo do rio Mississippi vai chegar ao Golfo do México. Portanto, atravessa toda a América do Norte. É uma viagem incrível, uma viagem de milhares de quilómetros no desconhecido. São 20 franceses, uma coluna de 20 franceses, quer dizer, a caminhar. Portanto, o que é que eles estão a fazer? Eles estão a caminhar ao longo do rio Mississippi e ao longo, portanto, também de toda aquela bacia hidrográfica do rio Mississippi, portanto, que fica entre as montanhas rochosas a oeste e os Appalachian a oeste, e, portanto, La Salle percorre na direção do Golfo do México e depois volta para o Canadá pelo mesmo caminho e vai reivindicar essa região com o nome de Louisiana. Para o Louisiana refere o rei Luís XIV, o rei de França. Os franceses vão fundar o porto de Nova Orleans na foz do Mississippi, portanto já no Golfo do México, e vão começar a criar um sistema de fortes, de missões, de entrepostos comerciais e de alianças com os índios no Vale do Mississippi, isto é, no centro dos Estados Unidos. Portanto, a área é impressionante quando se olha no mapa, a área que os franceses estão a ocupar, mas, mais uma vez, é uma ocupação muito tenue. Ocupar com aspas, não é? É muito tenue, quer dizer, ainda mais tenue do que a espanhola. Eles ficam sempre ao pé dos rios, quer dizer, portanto, as linhas de progressão deles são os rios. E o que lhes interessa é o comércio das peles e o comércio das madeiras, que ou transportam pelos rios até ao Canadá, até Montreal e Quebec, ou então até New Orleans, quer dizer, cá no sul. No sul, na Louisiana, também experimentam algumas plantações de açúcar. Isto é, também experimentam a produção de açúcar, e a produção de açúcar obviamente traz os escravos negros, de repente é uma população relativamente importante na Louisiana. Mas aquilo que interessa mais aos franceses, de facto, em termos da produção de açúcar, é as Ilhas das Caraíbas, onde eles se vão conseguir estabelecer. Aliás, tal como acontece aos ingleses, que também se estabelecem, também conseguem estabelecer-se em algumas das Ilhas das Caraíbas. É sempre importante ter presente as Caraíbas para perceber a América do Norte e o que vai acontecer à presença francesa e inglesa na América do Norte. Porque nós hoje pensamos nos Estados Unidos e dizemos, bem, como é que é possível? Mas naquela altura as pessoas olhavam para a América do Norte e olhavam para a ilha de Saint-Domingue, 20 mil km², e diziam: Esqueçam a América do Norte, isto é muito mais interessante. Saint-Domingue, com os seus 20 mil km², é muito mais interessante do que os milhões de km² lá da América do Norte, onde aparentemente não parece haver nada de muito interessante. Tudo por causa do açúcar. E por causa do açúcar, claro. Agora, nós estamos a falar de espanhóis e de franceses, e agora finalmente temos de chegar aos ingleses. Mas não, antes dos ingleses. Ok, ainda não é agora. Ainda não é agora. Vamos falar dos holandeses só um bocadinho. Falar só um bocadinho dos holandeses, porque os holandeses também se estabelecem na América do Norte, na Baía de Hudson, e depois vão fundar Nova Amsterdão, hoje mais conhecida por Nova York, em 1626. Comparada aos índios. Comparada aos índios, alegadamente. Os suecos também lá tinham chegado, mas os holandeses vão expulsar os suecos, ficam lá os holandeses. Mas, de facto,
Os mais importantes, depois dos espanhóis e dos franceses, no caso da América do Norte, são os ingleses. Ok, mas então o que é que têm os ingleses que são diferentes de todos os outros? Bem, os ingleses ao princípio também são piratas, portanto em meados do século XVI é pirataria, atacar as povoações e as armadas espanholas nas Caraíbas e até no Peru. Francis Drake faz isso, com o apoio da Isabel I, da Rainha Isabel I de Inglaterra, mas no fim do século XVI e princípio do século XVII aparece a ideia em Londres de criar estabelecimentos, povoações inglesas na América do Norte. Elas começam por ser empresas comerciais, portanto são companhias que são formadas, companhias com acionistas nas praças, sobretudo de Londres e de Plymouth, que é um porto, portanto, importante, em Devon. E o que é que eles criam? A ideia é criar, a ideia aqui já é criar plantações de produtos exóticos, quer dizer, isto é, de coisas que possam interessar à Europa. Portanto, há gente importante, até gente da corte, que investe nestas companhias. Portanto, começam a meter dinheiro nestas companhias e a ideia também, depois, começam também a desenhar a ideia do que é que seriam estas povoações. Portanto, seriam povoações que iriam ser governadas por conselhos com a aprovação do rei, mas que se comprometem a respeitar os direitos dos ingleses, por exemplo, o juramento por júri. Isso para quê? Os tribunais. Exatamente. Porquê? Para atrair os colonos, quer dizer, portanto, a dizer às pessoas eventualmente interessadas a ir para as Américas na Inglaterra, se forem para as Américas, vão ter o mesmo tipo de sociedade que têm aqui. Okay. Portanto, isso foi importante. Isso é muito importante para atrair. Reparem, para atrair ingleses é importante. Quer dizer, vocês aqui vivem, enfim, de uma maneira que consideram com direitos e lá não, e se forem para as Américas não vão perder esses direitos. Portanto, estas companhias comerciais garantem-vos os mesmos direitos que a coroa britânica vos garante a Inglaterra. Isto é, com a coroa inglesa vos garante a Inglaterra. Qual é a zona escolhida por eles? A zona escolhida por eles é, muito obviamente, aquela que está entre os centros de ocupação espanhóis e os centros de ocupação franceses. Portanto, os franceses estão no Canadá, os franceses estão no Canadá, os espanhóis estão na Flórida e os ingleses escolhem a costa leste, exatamente, escolhem a costa leste. Portanto, também a leste das montanhas dos Appalachian e do rio Mississippi, porque aí também há controle francês, portanto, é essa costa, e é em 1607 que uma expedição funda a povoação de Jamestown, naquilo que eles chamam a colónia da Virgínia, e que é o atual estado da Virgínia nos Estados Unidos. É incrivelmente difícil, quer dizer, as coisas são terríveis. É difícil? É muito difícil a ocupação. Não, chegar lá e viver lá. Okay. Chegar lá, por exemplo, só para vos dar ideia, eles conseguem arranjar 144 colonos. 1607. Portanto, gente disponível para ficar lá. Para lá ficar. Dos 144 colonos, só 105 é que chegam vivos. Bolas. Portanto, mais 30 morreram durante os 2 meses de viagem. São 2 meses de viagem, quer dizer. E eles não têm exatamente os meios necessários para saber exatamente onde estão e, portanto, a possibilidade de errarem na costa é muito grande. E, portanto, terem de navegar ainda mais e depois andarem... Reparem, não têm referências na costa, quer dizer, aquilo é uma selva, quer dizer, uma floresta e, portanto, não há ali referências para encontrarem coisas. Em terra, quando chegam os índios como eles lhes chamavam, porque é assim que desde Cristóvão Colombo os primeiros habitantes das Américas são conhecidos, os índios não parecem necessariamente sempre muito acolhedores e, portanto, eles têm de construir um forte para se defenderem de eventuais ataques de índios. As florestas são muito densas, há malária, não é fácil encontrar comida, ao contrário do que se possa pensar, e 7 meses depois eles já tinham esgotado os abastecimentos que tinham trazido da Europa, portanto já estão numa situação de fome, quer dizer, de começo de fome, e ao fim de 2 anos, dos 105 colonos que tinham chegado, só 38 é que estavam vivos. Portanto, isto é uma mortandade enorme. Portanto, saíram 144, todos convencidos que iam para um novo mundo, e ao fim de 2 anos estão 38 vivos e vivem da caça, vivem de trocar com os índios, mas entretanto vão chegando mais colonos, quer dizer, a companhia aparentemente consegue convencer-lhes não só financiadores, mas também, enfim, gente em Inglaterra que vale a pena ir para as Américas. Estes colonos vão começar a criar alianças com os índios,
em 1614, é o famoso casamento de John Rolfe com a Pocahontas. Quer dizer, Lá enfim, está, como todos nós vimos no filme da Disney. Não exatamente como no filme da Disney, Como não? mas Não a Pocahontas não há árvores que falam. é curioso, ela casa com o John Rolfe e depois é trazida para a Inglaterra, precisamente como um chamariz para mais investimentos e mais colónios. Estão a ver aqui, os índios já estão a civilizar-se, e depois acaba por morrer em Inglaterra, portanto, está sepultado em Inglaterra. Mas, entretanto, há uma coisa mais importante do que enfim, a Pocahontas é importante, como é óbvio. Mas há uma coisa tão importante, vamos dizer assim, que é a descoberta de que se pode cultivar tabaco. Aliás, o tabaco já existe lá naturalmente, eles percebem que podem cultivar, e os espanhóis tinham criado o hábito do tabaco na Europa Ocidental. Portanto, e os ingleses tinham aderido a esse culto. Aliás, já falámos aqui uma vez disso. Os ingleses tinham aderido ao tabaco, compravam aos espanhóis e de repente há a ideia, bem, nós na Virgínia, nesta nova colónia na América do Norte, podemos produzir tabaco e substituir os espanhóis como abastecedores de tabaco, pelo menos do mercado britânico. Sim. E as plantações começam a expandir-se, aproveitando uma coisa que esta parte da América do Norte... de que nesta parte da América do Norte é uma grande vantagem para os europeus, que há imensos rios. E, portanto, é possível entrar em terra e os rios permitem depois transporte dos produtos que se possam lá cultivar para a costa. E, portanto, o que acontece na Virgínia é que as plantações de tabaco vão se expandindo e a sua produção vai sendo escoada para a costa. Além do tabaco, eles também produzem anil, uma planta... corante, produz o azul, a cor azul, que é muito importante para a indústria têxtil, quer dizer, é uma coisa muito importante mesmo, quer dizer, uma produção muito importante. Como é que esta colónia da Virgínia funciona? Portanto, ela tem um governador que é nomeado pela Companhia de Londres, com a autorização do rei, o rei autoriza, mas o governador é uma espécie de presidente, porque o governo pertence a uma espécie de assembleia de cidadãos, que aliás se reúne pela primeira vez em 1619, e que se propõe seguir, isso é o que eles dizem, as leis e os costumes da Inglaterra. Portanto, eles ali vão viver como ingleses. Portanto, já havia uma cultura democrática. Sim, quer dizer, ou representativa, de um governo representativo. Portanto, aquilo funciona como um bocadinho como um parlamento, que eles estão habituados em Inglaterra, o rei governa através do parlamento, ali também este governador governa através deste parlamento, e os membros do parlamento são eleitos, deste conceito, são eleitos por todos os homens adultos da colónia. E, portanto, há na Inglaterra, quer dizer, quando começa o tabaco lá na Inglaterra, quem começa a ver as Américas como um sítio interessante para ir, quer dizer, a ideia da oportunidade de enriquecer, porque os colonos são-lhes atribuídos terras quando chegam, portanto, a possibilidade de se tornarem donos de plantação. Agora, muitos deles não têm dinheiro para a passagem, para pagar a passagem. E, portanto, o caminho para a liberdade americana é a servidão. O que é que eles fazem? Portanto, há a companhia ou senhores de plantações nas Américas que se propõem em Londres ou em Plymouth pagar as viagens para as Américas em troca de um contrato de trabalho de 7 anos que as pessoas ficam obrigadas a trabalhar para aquele senhor. E, portanto, eles vão como escravos, quer dizer, basicamente para a América, mas ao fim de 7 anos pagam a passagem e depois têm terra para eles e, portanto, podem se tornar senhores de terra. No fim do século XVII, esse sistema de trabalho servil, é um sistema de trabalho servil, de facto, começa a ser ultrapassado na colónia da Virgínia pela importação de escravos africanos. Agora, a escravidão só se vai tornar significativa como força de trabalho nestas plantações no século XVIII e depois adquirir grandes dimensões. Em meados do século XVIII já há 260 mil escravos nas colónias da Virgínia e das Carolinas, no sul. Não é em todas é só onde há este regime de plantações. Porquê? Porque a América do Norte não é toda igual. As colónias inglesas na América do Norte não são todas iguais. Portanto, na Virgínia temos este regime de plantações. Estes donos das plantações de tabaco começam a comportar-se como fidalgos ingleses, isto é, a fingir que são fidalgos ingleses, é o mesmo tipo de vida. Mas a norte da Virgínia há um outro tipo de colónias que começam em 1620, quando a Companhia de Londres, a mesma companhia, portanto, que tem a tutela da Virgínia, autoriza
um grupo de dissidentes a estabelecer as Américas. Quem é que são estes dissidentes? Estes dissidentes são basicamente protestantes, calvinistas, para quem a Igreja Anglicana não está suficientemente reformada. Ou Isto seja, ainda afastada parece da Igreja muito Católica. uma Igreja Católica. Portanto, eles não concordam, eles são dissidentes da Igreja Anglicana, portanto não gostam da Igreja Anglicana, não se sentem à vontade para viver em Inglaterra, portanto muitos deles tinham ido para a Holanda onde há um governo calvinista, portanto onde há a Igreja reformada, mas também não se sentem bem na Holanda porque são ingleses e apesar de tudo estão na Holanda e de repente aparece esta possibilidade da América. Na América a companhia o que lhes diz é nós não vamos dizer que vocês têm liberdade religiosa, portanto, não está garantida a liberdade religiosa, mas não vão ser perseguidos se adotarem os vossos costumes diferentes. E é assim que em 1620 o navio Mayflower parte de Southampton com 149 pessoas também e com uma carga de provisões, cabras, galinhas, para a tal viagem de 65 dias até às Américas. Muito bem, Rui. Então, 65 dias de viagem, muita cabra e galinha. Então, estes correu-lhes melhor a vida do que aos outros em Jamestown? Inicialmente correu-lhes mal. Porquê? Porque eles iam para a colónia de Virgínia, mas não acertam com a colónia de Virgínia e vão muito mais para norte, para lá da colónia de Virgínia, portanto, numa área que ainda não estava ocupada ou não era reivindicada pelos ingleses, no que é hoje o atual estado do Massachusetts. Metade vai morrer no primeiro... Eles acabam por estabelecer-se aí, portanto, dizem, bem, vamos ficar aqui. A metade acaba por morrer no primeiro ano, portanto as coisas começam duras também. Começam mal, mas eles vão muito convencidos, não apenas ao contrário daqueles que tinham ido para a colónia de Virgínia, que aquilo é uma empresa comercial, mas estes vão convencidos que estão numa empresa religiosa. Portanto, eles querem ir criar ali uma terra de santos. Aliás, é santos que eles chamam uns aos outros, são peregrinos, os pilgrims, quer dizer, são peregrinos, eles querem fazer uma cidade de Deus na América. E, portanto, essa ideia que estão a fundar uma comunidade religiosa, que estão a cumprir a vontade de Deus, anima-os perante a adversidade. Isto é, as coisas são muito difíceis, mas eles vão resistir, eles vão ultrapassar as fogosidade religiosa. Eles juram também um pacto quando chegam à Vista Terra para fundar uma comunidade política. Portanto, eles juram que querem fundar uma comunidade ali, um pacto entre eles para fundar uma comunidade. Portanto, eles têm um governador, que são eles que elegem. Portanto, o de Virgínia era nomeado para companhia, estes aqui são eles próprios que elegem. Todos os membros da congregação, eles na prática funcionam como uma igreja, reparem, o que estão ali é uma congregação religiosa, todos eles podem votar para eleger o governador. Agora, só os membros da congregação é que podem votar. E para ser membro da congregação tem de se passar um exame religioso. Isto tem de se aderir à igreja, à religião reformada, à religião cristã reformada, portanto, à religião calvinista. Portanto, só estes puritanos, como eles começam a ser conhecidos, é que podem ser cidadãos. Eles não estabelecem um regime de plantação de tabaco, as condições não lhes permitem isso, e, portanto, o que eles fazem é um estabelecimento mais parecido com o dos franceses do Canadá. Portanto, é o negócio das peles e o negócio das pescas, do bacalhau, que é o grande negócio deles, e depois também o da madeira, aproveitando as florestas. Eu estou a dizer, e também o da madeira, a madeira é extraordinariamente importante. Uma das coisas que os colonos mais se impressionam e quando escrevem para a Europa mencionam isto está cheio de florestas e cheio de madeira. E depois dizem, nós podemos aquecer-nos no inverno. Em vez de passar tanto frio como na Europa, onde as florestas, há muito menos floresta e, portanto, as pessoas pobres passam frio, nós aqui todos estamos quentinhos no inverno. Quer dizer, temos aqui madeira que nunca mais acaba. E reparem, a madeira é o principal material de construção até ao século XIX. Isto é, para construir casas, barcos, etc. Portanto, eles ali têm imensa madeira para construir tudo o que lhes passa para a cabeça. Só para vos dar a ideia, em meados do século XVIII, um terço da Marinha Britânica, que é a maior do mundo,
é construída na América. Foi construída na América. E a que não foi construída na América, às vezes, também é construída por madeiras americanas. Portanto, as florestas são um grande recurso que estes colonos ingleses nas Américas encontram e que vão consumir em grandes quantidades. Até ao século XIX os americanos consumiram metade das florestas da América do Norte. Quer dizer, isto é uma coisa impressionante, mas é um recurso incrível, impressiona imenso. Numa Europa onde as florestas já tinham desaparecido há séculos e a madeira era rara, era um bem precioso e portanto, era difícil chegar. A vida começou a correr-lhes melhor. Para os puritanos, o facto da vida lhes correr bem é um sinal muito importante de que estão a ser abençoados por Deus. O sucesso comercial para eles é um sinal da proteção divina. E só para vos dar um exemplo, em 1640, o governador de Massachusetts, que é um senhor também muito famoso, o John Winthrop, é demitido do lugar porque tinha empobrecido, que era um sinal que Deus estava... Não, isto é invocado para o demitir. Dizer, não, ele tornou-se... Reparem, ele é governador, tornou-se... os cidadãos repararam que ele tinha perdido uns bens, tinha feito uns maus negócios, etc. Um sinal de que Deus o tinha abandonado e, portanto, é demitido. É daí que vem o amor ao capitalismo. Exato, ao capital. Quer dizer, aqui o capital é um sinal de santidade. É o nome de Deus nas notas de dólar, não é? Agora, há também aqui uma grande intolerância religiosa em Massachusetts, que começa a levar ao estabelecimento de outros povoados nesta zona, portanto, nesta zona mais setentrional das Américas, da América Inglesa. Aparece o povoado de Rhode Island, em 1644, portanto, gente que sentia-se um bocado oprimida no estado de Massachusetts, e o Rhode Island é importante, hoje é uma coisa pequenininha, mas é muito importante porque em 1644 é o primeiro a estabelecer, pelos seus estatutos, total liberdade religiosa. Isto é, ninguém em Rhode Island pode ser incomodado por causa da religião, todas as religiões lá são livres. E é também o primeiro a declarar explicitamente que, e vou citar, a forma de governo da plantação de Providence, que é Rhode Island, é democrática. Isto é, o governo baseia-se no livre e voluntário consentimento de todos ou a maioria dos seus habitantes livres. Portanto, isto é em 1644, Rhode Island diz isto. Quer dizer, liberdade religiosa e governo democrático. Toda a gente participa e o governo baseia-se no consentimento dos cidadãos livres. E depois aparece foram-se multiplicando as províncias. New York, Pensilvânia e por aí fora. Geralmente são mais tolerantes, portanto eles começam a refletir até o pluralismo religioso que existia em Inglaterra, apesar dos constrangimentos anglicanos. Mas cada colónia para a sua religião, mais ou menos? Não exatamente, mas às vezes sim. Por exemplo, a Pensilvânia é dos Quakers, que é uma seita religiosa bastante mal vista pelos outros e que se estabelecem na Pensilvânia. A Maryland é para os católicos, são os católicos ingleses. Maryland, como o próprio nome indica. Sim. Por exemplo, e estas origens começam a refletir-se também no tipo de sociedade. Por exemplo, na Pensilvânia não há escravos, porque os Quakers são absolutamente intolerantes em relação à escravidão. Acho que a escravidão é uma instituição diabólica e horrível e não aceitam a escravidão. Portanto, em meados do século XVIII há 13 colónias inglesas na costa leste da América do Norte, entre a Flórida espanhola e o Canadá francês. Estas colónias são muito diferentes umas das outras, têm economias diferentes, têm sociedades diferentes, têm formas de governo que às vezes são também têm pormenores diferentes, têm moedas diferentes, portanto eles vivem todos com papel moeda, portanto cada um tem as suas moedas, são separadas por grandes distâncias, portanto não são contíguas, digamos assim, o povoamento não é contíguo, portanto há distâncias enormes. Por exemplo, as colónias do Norte têm... É mais rápido, às vezes, chegar à Inglaterra do que chegar às colónias do Sul. E, portanto, têm economias diferentes. Portanto, o Massachusetts vive das pescas, das peles, da madeira, portanto, construção naval. As chamadas colónias do meio, como a Pensilvânia, é sobretudo agricultura de cereais e de gado, com muitos agricultores independentes. E depois as colónias do Sul, como a Virgínia, é a cultura do tabaco, do arroz, do indigo, em regime de
plantação com escravos. Portanto, são digamos, colónias muito diferentes. E não têm nada em comum? O que é que tem em comum? Tem a tradição inglesa, portanto, tem a tradição inglesa da common law, que é o respeito pelos direitos individuais nos tribunais, o governo limitado pela lei e um governo representativo. Portanto, eles seguem estes costumes ingleses, embora também comecem a divergir um bocadinho daquilo que existe em Inglaterra. Por exemplo, no caso da Virgínia, eles não têm o morgadeo, isto é, não proíbem, portanto, que as propriedades sejam deixadas em herança ao filho mais velho, como acontece na aristocracia inglesa e na maior parte da aristocracia da Europa Ocidental. Portanto, impedem aqueles donos das plantações de se constituir totalmente como uma aristocracia de tipo europeu. Eles elegem todos os magistrados, são eleitos. Portanto, eles elegem a maior parte dos magistrados. A maior parte dos homens podem votar. Por exemplo, todos aqueles que estão nas milícias, isto é, nos serviços militar a que os homens adultos são obrigados. Quem serve na milícia tem direito de voto. Há hábitos que os viajantes europeus começam a notar. Por exemplo, os americanos, estes colonos ingleses, têm o hábito de se cumprimentar apertando as mãos em vez de fazer vénias. Não era habitual? Não, é um hábito igualitário, quer dizer, de o bacalhau nasceu mão. Nos Estados Unidos da América? Não nasceu, mas divulga-se aí, quer dizer, como uma forma de cumprimento, de cumprimentar entre gente até de classes diferentes, quer dizer, que é uma coisa estranha para europeus. E depois, ao contrário da Inglaterra, há uma coisa, apesar dos costumes serem todos ingleses, tem uma coisa que é muito diferente da Inglaterra. A Inglaterra não tem uma Constituição escrita, ainda hoje não tem. E estas colónias começam a ter o equivalente de Constituições escritas. A primeira é de 1639, no Connecticut, que é The Fundamental Orders of Connecticut. Quer dizer, que é uma espécie de Constituição escrita. Portanto, aí começam a tornar-se um bocadinho diferentes Mas a lealdade ao rei é indiscutível. Não é? Claro. O que é que eles têm em comum? Basicamente, o que eles têm em comum é a sujeição ao rei da Inglaterra. Portanto, a fidelidade, a lealdade à coroa britânica é o traço de união entre as colónias. O rei, em meados do século XVIII, o rei já nomeia o governador em 9 colónias, portanto substitui-se às companhias comerciais e depois é o rei que nomeia o governador. Nas colónias em que ele não nomeia o governador, em 4, em que o governador é eleito ou ainda nomeado por companhias locais, depende, apesar de tudo, da aprovação do rei, isto é, a nomeação depois depende da aprovação do rei. Agora, estes governadores dependem das assembleias eleitas, porque são estas assembleias eleitas que pagam aos governadores. E, portanto, os governadores são uma espécie de presidentes ou um bocadinho de reis nestas colónias. Portanto, as assembleias legislam e depois o governador tem direito de veto sobre a legislação. Isto é como o rei em Inglaterra com o Parlamento faz as leis, o rei tem direito de veto sobre as leis feitas pelo Parlamento. O que é que ganha a Inglaterra com esta relação? Não cobra impostos nestas colónias cujo produto seja transferido para a Inglaterra. Não há impostos? Não há impostos. Não, há impostos. Há impostos, mas para sustentar o governo local. Qual é que é a vantagem? Não há transferência de dinheiro para o Império Britânico. Okay. Isto é, há o pagamento das autoridades locais britânicas, os governadores são pagos localmente. Essas coisas, o que é que ganha a Inglaterra? É o monopólio do comércio. Isto é, por um ato do Parlamento de 1660, muitos produtos destas colónias só podem ser vendidos em Inglaterra. Isto é, estes colonos ingleses nas Américas não podem vender aos franceses ou aos espanhóis legalmente. Tabaco, indigo, peles, madeira, têm de vender. Só podem vender a firmas inglesas. Portanto, a Inglaterra é o grande comércio. E quando entram esses produtos
quando entram em Inglaterra, pagam impostos. E, portanto, esse é o rendimento que o governo britânico tira das colónias mas estamos a falar de um ato de 1660, tinham passado 50 anos desde as primeiras instalações colónias. Significa que muito rapidamente aquelas colónias, apesar de tudo, começaram a prosperar. Sim. Muito rapidamente. Quer dizer, eles têm uma... é muito provável, alguns historiadores dizem isso, que em cerca de meados do século XVIII os americanos já são, estes colonos ingleses da América já são a população mais rica do mundo. Isto é, a sua economia, isto é tudo cálculos e estimativas, portanto é discutível, não é? Mas a economia americana, a economia das 13 colónias inglesas na América, terá crescido ao dobro, a taxa de crescimento terá sido a do dobro da economia inglesa. Portanto, embora eles não tenham a indústria da Inglaterra, nem a indústria da França, portanto ainda é uma economia rural, vive-se muito bem nas Américas. E isso explica a grande ligação entre a Inglaterra e a América do Norte, que é a migração. A migração é enorme. Em 1700, no ano de 1700, as colónias inglesas têm 250 mil habitantes de origem europeia. Em 1750 já tem 1 milhão, 4 vezes mais. Em 1776 tem 2,5 milhões, quer dizer, isto é, multiplicou-se em 25 anos, dobrou a população. É verdade que estes 2,5 milhões incluem também 500 mil escravos no sul, nas colónias no sul. De onde é que vêm estes migrantes? Vêm sobretudo da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, que são grandes fontes de migração, embora a liberdade religiosa que se vive em muitas das colónias inglesas da América atrai também muita gente do continente europeu, por exemplo, da Alemanha. Há muitos alemães que vêm também atraídos pela liberdade religiosa. Em 1790, e em 1790 é quando temos o primeiro recenseamento da população, portanto sabemos as origens. Em 85% dos habitantes das 13 colónias têm ascendência britânica, 85%. Portanto, vem da Escócia, da Inglaterra, 9% têm ascendência alemã e 3% holandesa. Estes holandeses, bem, em 1664 os americanos tinham conquistado Nova Amsterdão, mas os holandeses tinham ficado lá. A população holandesa ficou lá. Porque isto era uma coisa que a colónia, que os britânicos, que os ingleses tinham, isto é, deixavam as outras populações, tal como deixaram depois os franceses no Canadá lá, quer dizer, sob domínio. Mudava só a bandeira. Era. A vida era muito boa, portanto é fácil adquirir terra, é fácil entrar em profissões, isto é muito importante, talvez tão importante como adquirir terra. Na Europa, a maior parte das profissões, isto é, desde carpinteiro até advogado, são tudo reguladas por corporações. Na América não existem corporações, portanto as pessoas podem começar uma profissão, começar uma carpintaria sem pedir autorizações a ninguém. Existe a tradição legal inglesa que garante os direitos de propriedade, que garante os contratos, que protege contra os abusos do poder. Portanto, estas colónias da América são territórios onde quem para lá vai sabe que não vai ser expoliado das terras que adquirir, da fortuna que lá fizer, quer dizer que não há gente lá para lhe tirar, gente poderosa para lhe tirar isso, porque há tribunais que os vão defender. E depois há imensos recursos. Há a madeira, há depois, tão importante como a madeira, os rios navegáveis. Reparem, esta parte das Américas tem mais rios navegáveis do que todo o resto do mundo em conjunto. Quer dizer, é uma coisa espantosa. Isto quer dizer que em meados do século XVIII era talvez a parte do mundo onde havia mais vias de transporte acessíveis. Quer dizer. E, portanto, era possível produzir, mas também transportar para a costa e, portanto, comercializar as suas produções. E depois há uma outra coisa, há muitos recursos para as pessoas que existem. O que quer dizer que as pessoas são muito bem pagas. Isto é, a mão de obra é cara, é relativamente cara. Nós sabemos isto, por exemplo, um rendimento de um trabalhador, em meados do século XVIII, o rendimento de um trabalhador na América é cerca de 14 libras por ano, que é a moeda inglesa. Em Inglaterra é 10. Portanto,
um trabalhador na América é muito mais bem pago do que um trabalhador da Inglaterra. E isso explica esta imigração, esta imensa imigração. E depois paga muito menos impostos, que basicamente na América não há impostos diretos. E, portanto, este rendimento enquanto o rendimento do trabalhador na Inglaterra e depois ainda é consumido em impostos, ali basicamente fica com o rendimento quase todo. E depois sabemos que eles vivem muito bem porque temos informação sobre as alturas e podemos comparar os colonos ingleses, os colonos que vêm da Inglaterra e que estabeleceram na América e começaram a viver na América, as suas estaturas com as estaturas da Inglaterra, e eles são muito mais altos do que os ingleses, têm uma muito melhor alimentação na América. São também muito mais instruídos. 60%, isto é a estimativa de 60% dos homens adultos nas colónias inglesas das Américas sabem ler, e no caso da Nova Inglaterra, 90% dos homens sabem ler. Porquê? Porque, por exemplo, no Massachusetts há uma lei... Mas isso quando? Em meados do século XVIII, em 1750. Repara, 90% dos homens na Nova Inglaterra sabem ler, 80% das mulheres. Quando é que Portugal alcançou estas taxas de literacia? 250 anos depois, no fim do século XX. Em meados do século XVIII era... Porquê? Porque no Massachusetts havia uma lei que obrigava todos os chefes de família a ensinar a ler os filhos, por causa de razões religiosas. Isto é, para depois poderem ler a Bíblia. Portanto, em 1750, na colónia da Pensilvânia, já há uma cidade bastante interessante, que é Filadélfia, com teatros, com clubes, etc. Há jornais. E há depois uma rede de colégios universitários que é também das mais densas do mundo. O colégio de Harvard, em Massachusetts, foi fundado em 1636. Bom, isto é 30 anos depois de terem chegado. O colégio de William and Mary, na Virgínia, em 1693. Enfim, Yale, Princeton, Columbia, são tudo fundações do século XVII e do século XVIII, o que faz com que, em meados do século XVIII, há cerca de 9 colégios universitários nestas colónias inglesas. A Inglaterra só tem 2 universidades, eles têm 9 universidades. Portanto, há imensa gente formada nestas universidades. A maior parte dos líderes da independência americana são gente formada nestas universidades, que têm grandes bibliotecas, adquirem imensos livros, têm grandes fundações. A maior parte destes colégios começam a receber grandes fundações privadas, até por razões religiosas. Estes puritanos gostam de deixar as suas fortunas a centros, porque são, obviamente, inicialmente são centros de formação de clero, digamos assim. E, portanto, eles gostam de deixar as suas fortunas a estas instituições. E tu aqui estás a comparar as colónias com o país europeu, não é? Sim. Se compararmos estas colónias com as outras colónias... Então... Estamos em mundos completamente diferentes, exatamente. Quer dizer, isto é, estas colónias inglesas, quando comparamos com os estabelecimentos espanhóis da América do Norte e com os estabelecimentos franceses, a diferença começa logo no seu tipo de colónia. Portanto, estas são colónias que se governam a si próprias, basicamente. Enquanto as colónias espanholas e francesas da América do Norte são governadas diretamente por delegados das autoridades metropolitanas, isto é, em nome do rei de França, em nome do rei do rei de Espanha, vamos falar-lhes assim, são muito mais homogéneas. Isto é, nas colónias francesas só há católicos e talvez também há protestantes, mas sobretudo há católicos. Nas colónias espanholas só há católicos. Portanto, são muito homogéneas e não atraem o mesmo tipo de migração. Por exemplo, os franceses nunca migraram em grandes quantidades. A população francesa é uma das características da população francesa. A França é muito mais povoada tem uma população muito maior do que a Inglaterra, mas não exporta gente. As pessoas ficam. Aliás, uma das poucas migrações de franceses são protestantes franceses para a Inglaterra. É a maior migração francesa da história, é para a Inglaterra. E, portanto, a diferença começa a notar por volta do meados do século XVIII, em 1750. Portanto, nas 13 colónias inglesas há 1 milhão de colonos. 1 milhão de colonos. E no Canadá e na Louisiana francesas
há 70 mil colonos franceses. 70 mil. 50 mil no Canadá, 20 mil na Louisiana. Portanto, 70 mil comparado com 1 milhão. Na Flórida espanhola, então, não haverá cerca de mais de 5 mil espanhóis. Portanto, nós estamos a falar América do Norte, 1 milhão de colonos ingleses, 70 mil franceses, 5 mil espanhóis, 5 mil espanhóis na Flórida, porque depois no New Mexico, no Arizona e na Califórnia, os colonos espanhóis também são muito poucos. Aliás, a Califórnia só começa a ser ocupada pelos espanhóis já no fim do século XVIII. Portanto, as grandes colónias espanholas estão na América Central e do Sul, são a vice-realeza da Nova Espanha, que é o México, e a vice-realeza do Peru. Na Nova Espanha há 5 milhões de habitantes, o Peru tem 1,5 milhões, portanto são populações grandes, mas agora repare-se nisto, destes 6,5 milhões de habitantes das vice-realezas espanholas da América Central e da América do Sul, 6,5 milhões de habitantes, só cerca de 700 mil é que são europeus ou descendentes de europeus. Portanto, as colónias inglesas da costa leste da América do Norte têm a maior concentração de povoadores europeus das Américas, em meados do século XVIII. Porque no Brasil também, tem muitos europeus, os portugueses e descendentes de europeus são 250 mil. Isto é, comparado com 1 milhão de Mas na altura, ingleses. quando olhavam para aquilo, as potências europeias percebiam o que estava ali a nascer? Não necessariamente, porque isto não impressiona muito as potências europeias. E só vou dar um exemplo para perceber isso. Portanto, as colónias inglesas, 1 milhão de habitantes, naquela extensão enorme da costa leste da América do Norte, exportam produtos para a Inglaterra, etc. E depois a Inglaterra tem uma pequena ilha nas Caraíbas, que é a ilha de Barbados. É minúscula. A exportação da ilha de Barbados é mais valiosa do que toda a exportação das 13 colónias americanas em conjunto. Porque é uma exportação de açúcar. Quer dizer, o açúcar é uma espécie de ouro na altura. É petróleo, quer dizer, é o petróleo da época. E, portanto, a ilha de Barbados tem 55 mil habitantes em poucos quilómetros quadrados, é uma coisa impressionante. Quer dizer, para por exemplo, os franceses têm 50 mil colonos no Canadá, 20 mil lá na Louisiana. Bem, vamos comparar isso com a ilha de Saint-Domingue. A ilha de Saint-Domingue, que é o atual Haiti, 21 mil quilómetros quadrados. Em 21 mil quilómetros quadrados vivem 50 mil franceses. Isto é naquela pequena ilha do Saint-Domingue. Aliás, que é metade da ilha. E há 150 mil escravos. Isto é, no Haiti, vamos chamar-lhe Haiti, vivem 50 mil franceses. Na Louisiana, que tem mais de 1 milhão de quilómetros quadrados, vivem 20 mil franceses. Quer dizer, isto é para o governo de França, quando olha para as Américas, a sua atenção não vai para o mapa, estas extensões gigantes de mapa. Não, vai para a ilha de Saint-Domingue. Saint-Domingue vale muito mais do que o Canadá e a Louisiana. E mesmo o governo inglês, quando olha para ali, olha para Barbados e diz: isto é muito mais interessante, Barbados, a Jamaica, etc. Isso é muito mais interessante para nós do que aquela. Enfim, aquela é também muito interessante, mas. Portanto, agora, claro, a enorme diferença de população entre a América Francesa, a América do Norte francesa e a América do Norte inglesa vai criar problemas na América do Norte, porque os colonos ingleses começam a sentir que, enfim, têm o direito de avançar para o oeste, ir para além das montanhas dos Appalachian e entrar no sistema da bacia do Mississippi e começar a ocupar terras ainda por cima, porque sabem que essas terras já há notícias que são das mais férteis da América do Norte. E, portanto, começa a haver infiltração aí e por volta de meados do século XVIII, em 1750, o governo francês vai reagir, vai mandar militares para lá para impedir os colonos ingleses de entrar no Vale do Ohio, sobretudo, e isso vai dar origem a uma guerra, a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, e essa guerra é fundamental para perceber a origem dos Estados Unidos. Mas ficará para o próximo episódio. Fica para o próximo episódio. Nós voltaremos para a semana e
Esperamos por si. Até lá.